Olá, fofuras, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouquinho sobre o tema mentalidade. Eu espero que seja muito interessante para você, que seja muito útil, que você consiga aplicar aí na sua realidade, no seu dia a dia, dentro do seu trabalho. Já aproveita e já curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para que você possa receber sempre de primeira mão os vídeos que eu disponibilizar por aqui. Bora lá? Então, pessoal, eu quero falar com você sobre esse tema tão importante e necessário na nossa vida, que é o tema mentalidade. Ele fala muito sobre nós, como pessoas, e também como empreendedores. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação ao que somos e também ao nosso negócio. É um tema que faz total diferença dentro da estrutura do nosso dia a dia, em relação a nós mesmos, aquilo que a gente sente sobre nós, aquilo que a gente quer para a nossa vida, o que nós estamos buscando de fato, qual é o nosso propósito no mundo, como pessoas principalmente, e também relacionado ao nosso negócio. Qual que é a função do seu negócio no mundo? Qual que é a função do seu produto, aquilo que você entrega? Qual que é a diferença que você pode fazer na vida daquela pessoa que está adquirindo algo com você? É muito importante a gente parar para analisar esse tipo de coisa, porque isso influencia no contexto da vida, da saúde do nosso negócio, uma vez que a gente consegue aplicar este tipo de importância naquilo que a gente faz. Quando a gente para poder analisar o produto que nós estamos entregando, trata-se muito ali da mentalidade, de qual que é o sentido real que ele tem, o que ele pode fazer, o que ele pode trazer, o que ele é e representa para quem está adquirindo. Ele faz sentido, ele não faz sentido. É muito importante a gente analisar esse tipo de contexto, e para entender esse tipo de coisa a gente tem que entender a nós também. Nós temos que entender a nós. Qual que é o meu objetivo de vida? Eu quero realizar esse empreendimento aqui, executá-lo porque quero realizar esse empreendimento aqui, eu quero exercer essa atividade porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo meu trabalho, eu gosto de atender, eu gosto de ofertar coisas boas, coisas lindas, eu gosto de criar, eu gosto de fazer isso, ou porque eu preciso do dinheiro. Qual que é, né, o seu ponto ali de fato de motivação todos os dias para poder se dedicar àquilo que você faz. É muito importante a gente parar para analisar. A positividade faz muita diferença na nossa vida. Quando a gente muda a nossa mente para o lado positivo, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente, né? E quando a gente começa a ver o lado bom das coisas de fato, a gente reclama menos, a gente tem menos estresse, menos dificuldade de lidar com as coisas, porque a gente vê e fala assim, não, isso aqui aconteceu, mas beleza, é assim, assim, assim. A gente aprende a lidar e leva a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E quando a gente tem isso na nossa vida, a gente consegue passar isso para o nosso trabalho e fazer o mesmo processo com o nosso trabalho. Ver qual que é o sentido daquilo ali. Quando você entende, por exemplo, que você ama o que você faz e que você faz aquilo porque a importância que tem para você é maior do que o dinheiro, por exemplo. Aí você para analisar a mentalidade dentro do seu negócio. Aí você pensa, por exemplo, qual que é a diferença que o seu produto vai fazer na vida do seu cliente? Por exemplo, nós que trabalhamos com arte, e especificamente no momento que eu trabalho com biscuit. Eu sei que na vida do meu cliente eu faço parte de um momento especial. Seja um aniversário, seja um casamento, seja um presente, seja uma lembrança de alguém que se foi, seja um presente ali de amizade. Então eu marco momentos, eu faço parte de momentos únicos, de emoções. Eu gero no meu cliente e no presenteado uma emoção única, de uma lembrança, de um sorriso, de o sentimento de um carinho, de reciprocidade, de uma amizade, de laços. Quando o meu cliente recebe o meu produto, quando ele abre ali, ele se vê personalizado, ali ele vê detalhes, características dele naquela peça, ele sente uma emoção única. Ele sabe, aquela peça ali, ela não vai ser feita nunca mais por ninguém, e nem de forma alguma, mesmo que seja para ele, não vai ser igual. Eu confeccionei ano passado, em 2024, uma mesma peça 2 vezes. Uma cliente minha encomendou para dar ao tio dela, e um amigo do tio dela foi na casa dele e viu a peça na estante e quis uma peça igual. Era o tio dela em cima de uma moto. E vou colocar aqui para vocês, se eu encontrar a foto. E era o mesmo contexto, a mesma ideia, mas as características ficaram diferentes. Além daquilo que eu quis diferenciar, eu não consigo fazer igualzinho, porque é um trabalho manual, não usei moldes, né? Foi toda manual a peça. Muda muito, não fica igual, porque é um trabalho artesanal. Então eu fiz o Alex 2 vezes. O primeiro Alex teve características que o segundo Alex não teve. O Alex do Mário, que o Mário encomendou, que é o amigo, a base dele ficou mais alta, o cabelinho dele ficou um pouquinho diferente,
a impressão da roupinha ficou diferente, né? E mesmo que teve o rostinho dele, dá pra ver uma diferença. Vou ver se eu encontro e coloco aqui pra vocês verem. O Alex, que a Andresa, a sobrinha dele, me encomendou, foi a primeira peça ali. Eu peguei todas as referências dele e fiz. E a peça do Mário, eu fiz com referência nessa peça. Usei as fotos, mas eu fiz com referência na peça. Eu mesma criei essa peça 2 vezes. Mas você consegue ver uma diferença entre elas, porque é um trabalho artesanal. A emoção que o Alex teve com a peça dele não é a mesma que o Mário teve ao receber a peça. Mas, de qualquer modo, aquela peça do Alex, que é ele mesmo, é única. Não tem uma peça igual a dele. Por mais que a do Mário seja parecidíssima, mas não é a mesma. Então, isso que eu passo para o meu cliente, exclusividade, detalhes, características. A pessoa olhar e falar assim, nossa, sou eu, nossa, é fulano, olha aqui os detalhes. Eu fiz uma peça, um trabalho com uma cliente de canecas decoradas. Ela me encomendou 3 canecas para presentear as irmãs com o busto da mamãe dela. A mãe dela faleceu há alguns meses, poucos meses atrás, tá bem recente ainda, e foi uma peça muito emocionante. Eu me emocionei muito confeccionando aquela peça, porque eu fiquei pensando no sentimento dela, né, ao receber ali, das irmãs, ao receber, e foi pura emoção do início ao fim, e pós, até a entrega das canecas. E ali foram memórias, né, foi um momento de afeto, até me arrepio quando eu lembro, porque foi uma das peças mais emocionantes que eu já fiz, é muito triste, né. Teve uma outra também que eu confeccionei aqui, que foi a mamãe de uma cliente minha. Ela estava no hospital quando eu fui fazer a peça, e aí durante a confecção da peça, já estava praticamente pronta, né, estava para a filha dela vir buscar, ela foi e veio falecer. E ficou ali a personalidade da peça, a personificação da peça, e a filha dela veio e buscou, e aquela peça ali teve uma essência muito grande, né, muito forte, porque ficou bem fofinha, né, no estilo da mamãe dela e tudo, com os detalhes, né. Eu sempre misturo informações, detalhes, características. Às vezes a blusinha, a roupinha é de uma foto, mas o cabelo é de uma outra foto. Às vezes a poltrona aqui é dessa foto, mas a pessoa quer mudar a cor. Então, são detalhes agregados, únicos, que fica uma lembrança diferente. E eu aplico isso ao meu trabalho, porque o meu trabalho para mim tem uma importância muito grande. Hoje o meu trabalho para mim não é só monetário. Eu preciso do dinheiro para viver socialmente, mas o meu trabalho tem um sentido mais amplo para mim. Entreguei ele ao Senhor e coloquei como que o que eu faço é como se fosse para o Senhor, né? Aquele cliente que eu estou atendendo ali, a peça que eu estou construindo, é para fazer diferença na vida daquela pessoa. Em um aniversário, em uma data, um presente, uma lembrança. E ali eu coloco muito da minha essência, do meu carinho, do meu amor, da minha gratidão a Deus pela oportunidade de trabalhar com isso na peça. Então, é muito mais do que só dinheiro. E faz muito mais diferença para mim, porque aí eu consigo agregar mais detalhes sem me preocupar com o custo, que eu já calculei, mas, né? Eu consigo encantar as pessoas de uma forma que às vezes eu não planejo, entendeu? Porque eu foco nos detalhes, coisinhas únicas que às vezes a pessoa não está esperando, e quando ela vê, ela fala, nossa, que legal, você colocou isso. Eu escuto muito isso, nossa, você dá tanta atenção aos detalhes, e a gente passa para você uma ideia e você transforma aquilo ali, porque tem amor, gente, porque tem carinho, porque vai muito além do que parece, né? E isso é mentalidade, né? Desde o início tem muito amor inserido no meu trabalho. Mas, ao longo do tempo, eu fui dando sentido, um sentido único a ele. Então, hoje, o que eu faço no meu trabalho tem um motivo forte, que é o meu trabalho sendo feito para o Senhor. Eu penso assim, que se Deus me deu capacidade e recurso para poder fazer algo tão diferente, tão único, tão participativo na vida de outra pessoa, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou doar o meu máximo para poder ser o melhor possível. É claro que a gente evolui. Hoje, eu fiz esse casal de noivinhos com uma modelagem que há 5 anos atrás eu não tinha. Mas há 5 anos atrás, o noivinho que eu fiz há 5 anos atrás, teve o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo cuidado que eu dou hoje. Porém, hoje eu estou mais experiente. Então, o resultado é um pouquinho diferente, né? Um pouco melhor. E daqui 5 anos vai ser ainda melhor. Mas vai acompanhando ali o sentimento, o amor, o carinho, o cuidado, o zelo, vai acompanhando a modelagem, a experiência, a evolução. Mas sempre com verdade, sempre com essa essência inserida. E isso é resultado de uma mente positiva, de uma mente voltada para o amor ao que eu faço. Há um propósito que meu trabalho tem. Diferente se eu fizesse ele apenas pelo dinheiro, né? Muita gente faz, mas cada um com o seu objetivo de vida. Mas, de qualquer modo, o que eu queria trazer para você aqui é que a mentalidade influencia muito na nossa vida pessoal, mas também no nosso trabalho. Volta muito para o foco, para o objetivo, para o porquê, né? Qual que é o porquê de você fazer o que você faz? Isso tem que ter uma explicação, tem que ter um sentido, porque senão você só faz. Então, se você não tiver um objetivo, um motivo, você vai fazer, mas
é como se você não tivesse a direção, né? Você não soubesse onde que de fato você quer chegar com o que você está fazendo. Então é importante a gente analisar isso, focar na mentalidade de forma positiva, de forma construtiva, principalmente. Colocar aí no papel o que você quer para o seu negócio, para você, o que você pode fazer, o que você pode evoluir, melhorar, para que o seu trabalho gere os resultados que de fato você busca e que de fato tenha resultados grandiosos, dos quais, se você não tiver um motivo, você não terá, né? Não serão tão maravilhosos como podem ser. E eu vou falar com vocês que mesmo quando a gente muda a mentalidade da gente, não é fácil, obstáculos e desafios a gente tem todos os dias, mas a gente aprende a ser mais forte para saber lidar com os desafios. É muito melhor quando a gente tem um objetivo, uma mente voltada para solucionar o problema, uma mente grata, do que uma mente ingrata e que só sabe reclamar. Que aí é diferente, a pessoa não consegue sair de lugar, não consegue se desenvolver. E ainda que a pessoa que tem uma mente positiva, uma mente grata, tenha desafios e dificuldades, mas ela lida de uma forma diferente e volta muito para o interior, né? Então, analise direitinho o que o seu negócio tem para você hoje, o que ele é para você, o que você quer que ele seja. Pense mais positivo, evite grupos, canais, redes, plataformas que te coloquem para baixo, que te façam sentir menor, né? Se você acompanha um perfil que você admira, quer se inspirar, beleza. Mas se você acompanha um perfil que começa a te colocar para baixo porque você se compara, se acha pequeno, te gera uma inveja, evite seguir, né? Deixa de seguir, deixa de acompanhar, mude a rota aí do seu pensamento. Se você pensa que tá tudo muito caro de insumo, tira da sua mente que tá caro, pensa que o que não é um gasto, é um investimento em você, no seu processo criativo, no seu trabalho, na sua evolução, que você vai ter retorno daquilo ali se você se dedicar. Comece a ver o lado bom das coisas, aprender a ser grato, né? É muito bom a gente ser grato, a gente transforma a nossa vida quando a gente aprende a ser grato. Vou falar sobre esse tema de gratidão em outro vídeo, vou até deixar ele salvo aqui se já estiver disponível, mas faz muita diferença a gratidão na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ver se eu faço aí uma sequência de vídeos sobre esse tema, sobre a mentalidade, sobre como lidar com os desafios dentro do nosso negócio, como a gente se preparar para poder ser pessoas melhores, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, em que a gente possa colher os bons frutos e resultados dessas mudanças que a gente vier a fazer no nosso negócio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido edificante para você. Aproveita, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comenta e aí me diz as sugestões, se você gostou, se você já pensa assim, se você já encontrou o objetivo para o seu trabalho. E ative as notificações para você continuar recebendo sempre os vídeos de primeira mão. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!